Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar? Nosso Senhor e Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede, graça maravilhosa do Senhor, para nossas reflexões, buscando do alto, tendo acesso às tuas sagradas palavras, à mente do Senhor, para que nós forjemos a sabedoria não nossa, não deste mundo, mas do reino, ó Deus. E assim possamos viver nesse mundo discernindo o mal, as armadilhas internas e externas, para que busquemos fazer a vontade do Senhor, assim glorificando a Ti por meio de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, une-nos com a sabedoria que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje, a sabedoria é o conhecimento que leva à lealdade e dependência do Senhor. Sabedoria é o conhecimento que leva à lealdade e dependência do Senhor. Provérbios, capítulo 1, versículo 17, ele é o lema, é o fundamento, é chamado de moto, é o fundamento de toda a sabedoria bíblica. Não somente é o fundamento e o lema do livro de Provérbios, mas é o lema e o fundamento de tudo que concerne o que é sabedoria bíblica. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, é o início do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Saber aqui, nesse versículo, darat, que vem da raiz iadá, que nós vemos inúmeras vezes no livro de Oséias. Ele está falando, está descrevendo não a sabedoria do mundo, não a sabedoria popular, não a sabedoria adquirida única e exclusivamente pela possessão de conteúdos, pela absorção de conteúdo, mas ele está fazendo referência a uma sabedoria que gera intimidade e lealdade a Deus. É uma sabedoria dos filhos de Deus. É uma sabedoria dos crentes. É a sabedoria específica que Deus requeria dos judeus, do povo pactuado com eles. Então, a sabedoria, o saber, o conhecimento do povo de Deus é um conhecimento que gera intimidade e lealdade, porque está ligada ao pacto aqui. É interessante porque os loucos aqui, eles não são loucos porque são carentes de conhecimento. Os loucos aqui são aqueles que não veem a necessidade de adquirir sabedoria. Esses são os loucos. Então ele diz, o temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é a porta aberta do coração para adquirir a sabedoria. É o acesso ao coração, como nós evidenciamos temor do Senhor, dando acesso ao nosso coração. A palavra do Senhor, todos os instrumentos que foram dados pelo Senhor para forjar em nós a vontade dele, tem acesso ao nosso coração. É o princípio, é o início, é a entrada para a sabedoria. É quando nós entendemos que os pais são instrumentos de graça para forjar a sabedoria, que os anciãos são instrumentos de graça para forjar a sabedoria, que os sábios são instrumentos de graça para forjar a sabedoria. E entendendo isso, nós damos acesso ao nosso coração. Por que nós damos acesso ao nosso coração? Porque nós tememos ao Senhor.
O temor ao Senhor é evidenciado a esse acesso que nós damos ao coração. Por isso que ele é o princípio, por isso que ele é o início da sabedoria. É a percepção de que nós precisamos. É o entendimento de suspeita de si mesmo, portanto nós damos acesso ao nosso coração. Então o grande ponto aqui, e o ponto do contraste, é de que os loucos eles não são ignorantes no que diz respeito a conhecimento. Eles não dão acesso ao coração. Os loucos aqui, eles são aqueles que desprezam. Desprezar aqui é ridicularizar. Ridicularizar o que? O ensino. O que é ensino aqui? É a instrução. Pode ser traduzido como instrução, disciplina ou treinamento. Eles não suspeitam de si mesmos, por isso que são loucos, e por não suspeitar de si mesmos, eles têm a porta da mente e do coração fechadas, cerradas, por isso que eles desprezam o ensino, a disciplina e a instrução. E aí eles são loucos. Por quê? Porque eles caminharão e findarão no mesmo curso desse mundo. Como esse mundo está caminhando para quê? Para a morte. Esse mundo coloca caminhos para nós, caminhos de quê? De morte. E aí, por que eles são loucos? Lembra? Essa é a análise do Senhor. Quando nós vamos fazer a nossa análise, quantas vezes nós julgamos, por exemplo, falamos sobre pessoas que prosperaram nos seus negócios, pessoas que são bem-sucedidas academicamente, economicamente, pessoas que são notoriamente bem-sucedidas e benquistas na sociedade, no mundo, por aquilo que construíram, pela forma que lidam com os negócios, pela forma que lidam com as coisas no dia a dia. E a avaliação que nós fazemos não é que essas pessoas são loucas, não é que essas pessoas são tolas. A avaliação que nós fazemos muitas vezes são extremamente positivas, né? Qual é a avaliação que o Senhor faz? A avaliação que o Senhor faz não é olhando para esse plano, mas olhando num plano superior, de que por desprezarem aquilo que os conduzirá à eternidade de gozo e não de sofrimento, é desprezado por eles. Por isso que eles são loucos. Loucos, e é importante saber disso, loucos não são aqueles que carecem de conhecimento. Porque para haver o desprezo, em alguma medida, há necessidade de ter conhecimento. Eles têm o conhecimento, e nós vemos isso em inúmeras passagens. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 21, diz que os ímpios, em geral, desprezaram o conhecimento de Deus. Eles têm o conhecimento de Deus e o desprezaram mesmo assim. Quando o apóstolo Paulo fala na igreja, para as igrejas da Galácia ali, o apóstolo Paulo repreende os crentes da Galácia, porque mesmo tendo recebido o conhecimento de Deus, eles se fizeram suscetíveis às armadilhas dos judaizantes, às armadilhas do inimigo. O apóstolo Paulo, quando vai falar em Romanos, capítulo 10, ele fala de um tipo de zelo por causa de um conhecimento, mas sem o devido entendimento dos judeus. Por isso que eles mataram o Messias e perseguiam os cristãos. Então, é muito importante entender que conhecimento não é sabedoria. Mas a sabedoria, ela necessita do conhecimento. Só que o conhecimento, ele precisa ser intencional para forjar em nós lealdade e dependência ao Senhor. O conhecimento, ele não fecha a porta do coração. O conhecimento, ele abre a porta do coração, porque quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nós nos suspeitamos de nós mesmos. E aqui é o grande ponto. Como o versículo 7 diz respeito ao conhecimento? Porque o conhecimento do Senhor vem por meio da lei do Senhor. É por meio da palavra do Senhor. Então, é possível, irmãos, nós adquirirmos um conhecimento que não gere em nós piedade. Nós nos enganamos quando pensamos que todo conhecimento dentro da igreja, na leitura de livros, assistindo vídeos, gerará em nós automaticamente piedade. Esse conhecimento ele precisa ser pastoreado, irmãos.
Esse conhecimento ele precisa ser manipulado e condicionado, inclinado. Caso contrário, nós podemos ter crescimentos individualistas, crescimentos consumistas, crescimentos que gerem em nós, crescimento de conhecimento aqui, que gera em nós arrogância, prepotência, que não considera as esferas que o Senhor nos deu para pastorear o nosso intelecto, para pastorear a recepção de conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento intencionado por Deus, por isso que nos deu as Sagradas Escrituras, ele nos leva à sabedoria, que é uma sabedoria que é simbolizada, que é evidenciada por lealdade e dependência do Senhor, a observar que nós não podemos caminhar sozinhos, que nós não dependemos de nós mesmos, que nós precisamos de pastoreio. Então, quando o conhecimento ele não é intencional para gerar isso em nós, ele acaba causando deficiência. Isso que está descrito no versículo 7 aqui, ele é descrito em vários outros textos das Sagradas Escrituras, mostrando aspectos diferentes dessa sabedoria. Olha aqui, o versículo 10 do capítulo 9, de Provérbios. Versículo 10 do capítulo 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, agora não é mais do saber. Ali era a sabedoria, agora aqui nós temos o saber. O mesmo termo que é traduzido no versículo 7 por saber, aqui é traduzido por conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, o temor aqui, ele faz paralelo com conhecimento e a sabedoria faz paralelo com prudência. O que é a prudência aqui? É a capacidade, é a habilidade de discernir, de compreender os caminhos, de compreender o trajeto. Abre em Eclesiastes capítulo 12. Alguém leu o versículo 13? Eclesiastes 12, 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a justiça, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Interessante, olha. Eclesiastes é aquele livro que fala da percepção existencial do propósito da vida. Esse é o discernimento do sábio. Esse é o discernimento do sábio após olhar a vida, após contemplar a vida. A sabedoria é proveitosa, porque é a sabedoria que vai nos dar a capacidade de discernir os caminhos do nosso coração, os caminhos da nossa mente e os caminhos do mundo. Quando o conhecimento não leva à sabedoria e à vida piedosa, na congregação dos santos, ele serve de armadilha ao coração. Existe um aspecto da falta de pastoreio ao conhecimento que é muito negligenciado por nós. É quando o conhecimento que nós adquirimos, ele racionaliza as nossas apatias e deficiências. São os mas, porém, contudo, de tal forma que nós temos conhecimento, mas não temos mais o vigor da batalha. Não temos mais o calor da luta, mas nós conhecemos. E nós podemos considerar, por exemplo, o Senhor me guardará, eu sou um eleito do Senhor. Ele me guardará. Olha, eu descanso na soberania de Deus, sabe? Porque independente do que eu faça, ciente de que o soberano pastor vai me guardar, é a vontade dele que vai prevalecer. Então eu serei guardado por ele, não importa o que eu faça, não importa as decisões que eu tome, o que prevalece é a santa vontade dele. E então seja o que Deus quiser. Olha como isso é zombador. Tem pessoas que
que confundem o descanso na soberania com irresponsabilidade. Tem pessoas que demonstram, confundem mansidão e confiança com apatia e responsabilidade. Seja o que o Senhor quiser. Tem calma, vai dar tudo certo. Dá tudo certo, tem calma. Essas pessoas assim, elas têm conhecimento. Elas são instruídas, mas elas não têm a porta do coração aberta. Não têm, por isso não são sábias. Elas não suspeitam de si mesmas e elas não averiguam o tempero das suas palavras. Esse tipo de conhecimento não é um conhecimento que gera a sabedoria. É um conhecimento que fecha a porta do coração. Portanto, pessoas assim acabam mostrando que o quê? Que não temem o Senhor. Porque pessoas que temem o Senhor, e essa é a abertura da porta do coração, são aqueles que acham extremamente repulsivo o fato de não lutar para a glória de Deus. De não batalhar para a glória de Deus. Acha repulsivo o fato de que ele cresceu o suficiente, amadureceu o suficiente, conhece o suficiente, entende o suficiente, por isso não precisa suspeitar mais de si mesmo. Esse tipo de conhecimento é o conhecimento estéril, que Paulo fala dos gentios, dos judeus, daqueles crentes que estavam paquerando, cortejando o conhecimento que mata. É o conhecimento estéril. É o conhecimento que gera vida no jardim individualista. Tem o meu jardim aqui, o meu jardim, o jardim do ego. Então aqui nesse jardim, nessa horta, eu vejo vida. E me satisfaz. Conhecimento satisfaz, não satisfaz não, irmãos? Conhecimento satisfaz e muito. Quando você percebe que entendeu algo da doutrina bíblica, da vida cristã, e esse algo traz para você tranquilidade, você se satisfaz. Não é assim não? Você nunca passou por isso não? Eu passo por isso, ó. E essa satisfação com a aquisição do conhecimento, ela tem algo muito perigoso. Sabe o que ela faz? Ela baixa as suas guardas, quando não deveria baixar. Os irmãos já passaram por isso? Eu já passei por isso. Direto, né? Baixa as guardas. Ou para racionalizar um pecado, ou para mostrar que não precisa ser mais aguerrido num determinado fronte da luta, da batalha. Porque agora eu consigo discernir os porquês. Agora eu sei os comos. Agora eu sei. É muito fácil eu dar desculpas porque eu não estou sendo um bom pai, não estou sendo um bom cônjuge, se aquele erro realmente foi culpa minha, se aquele vacilo realmente cai na minha conta, se aquela deficiência realmente cai na minha conta. E aí se eu consigo manipular o conhecimento para que eu chegue ao entendimento que me tire da responsabilidade, pronto. Tranquilo, eu fico em paz. Aí aquilo dali, ele sai de um território muito privilegiado de combate da minha mente, do meu coração, e eu não me preocupo mais com aquilo, eu fico tranquilo. Mesmo que às vezes alguns sofram com isso, ou o próprio corpo. Conhecimento, irmãos, ele deve ser pastoreado constantemente, constantemente. Ser intencionado constantemente para gerar em nós piedade. E essa dinâmica de conhecimento, sabedoria e temor do Senhor se resume ao acesso ao coração. O temor do Senhor é o acesso ao coração, ao conhecimento. Conhecimento de quê? Evidentemente da vontade de Deus, que é a lei de Deus, que nos mostrará os caminhos maus. E nós saberemos então discernir os caminhos. Por quê? Porque nós somos ensináveis, nós suspeitamos de nós mesmos e nós abrimos o nosso coração para o pastoreio do Senhor. Sabedoria, portanto, é o conhecimento que leva à lealdade e à dependência do Senhor. Acesso ao coração
para a instrução e o ensino, e é a forma como nós manipulamos o conhecimento. É muito importante para averiguarmos como está a porta do nosso coração, como está a porta do seu coração, como está o seu temor, como está o seu temor. Esse é o início de uma construção de uma vida de sabedoria. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de misericórdia e graça, Senhor de amor, compaixão, louvamos a Ti, ó Pai, por mais um tempo que o Senhor nos deu, que em nós, ó Deus, possa ser encontrada as portas abertas do nosso coração para o santo pastoreio do Senhor, usando os instrumentos que o Senhor nos deu, seja aqueles que o Senhor nos colocou para nos conduzir, seja os nossos pais, seja os sábios do nosso meio. Que o Senhor nos abençoe com graça e misericórdia, Deus, para sermos instruídos do alto, baixando as nossas guardas para os instrumentos de graça e levantando para a luta espiritual com a qual nos deparamos constantemente. Em nome de Jesus. Amém.